Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma live aqui pela nossa página, trazendo temas importantes, temas relevantes, e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente delicado, mas muito importante: depressão e suicídio. Quantos de nós passamos angústias e não sabemos? Quantos de nós passamos dificuldades e não sabemos? E também não sabemos a quem recorrer. Muitas vezes dizem que é frescura, muitas vezes dizem que é mimimi, e a gente fica ali sem saber a quem recorrer e sem saber a quem buscar ajuda. Hoje nós vamos abordar esse tema de depressão e suicídio, e eu tive a honra de receber, tenho a honra de receber duas amigas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso com a saúde mental, com a psicologia da mente, que é a nossa querida Ana Paula Basílio, que ela é psicóloga, psicoterapeuta, cognitivo-comportamental e é docente na Faculdade Fama, é lá de Minas Gerais. Bem-vinda, Ana Paula, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela acolhida e muito obrigada pelo convite para esse momento em que a gente pode abordar esse tema, como você falou, tão delicado, mas também tão necessário. Acho importantíssimo a gente quebrar esse tabu, falar sobre isso, orientar as pessoas, né? Essas ações relacionadas à saúde mental são super importantes. Estou super feliz de poder participar e contribuir. Muito obrigado, Ana Paula. E agora também ela, que é amiga, conheço pessoalmente, já bati um alto papo, que ela é Master Coach, Érica Borgonov, Master Coach, atua com pessoas e empresas com base em meta positiva para o bem-estar em todas as áreas da vida e é fundadora da empresa Vida Nível 10. Boa noite, Érica, bem-vinda e obrigado por receber esse convite e atendê-lo. Oi, boa noite, Vanderlei, Ana, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e trabalhar um tema tão delicado e tão importante. Infelizmente, poucas pessoas levam a sério, né? Muitas entendem sim como um mimimi, como algo que vai passar, mas não é não. É um tema bastante relevante, bastante importante. É um prazer estar aqui, espero poder contribuir. Obrigado, Érica, muito obrigado. E aí eu queria pedir para você que já está na live, obrigado pela sua audiência, e pedir para todos vocês já irem compartilhando. Gente, compartilhem todos os grupos, compartilha na rede social de vocês, porque quanto mais gente ouvir essa mensagem que nós temos hoje, mais gente vai sair da depressão, vai vencer, vai voltar a viver, vai voltar a encontrar o sentido da vida. Nós vamos falar muito sobre o sentido da vida hoje, nós vamos falar muito sobre as angústias que nós sofremos, né? É um tema frágil porque muitas vezes a gente não quer admitir nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, mas eu queria pedir para vocês compartilharem o máximo possível, porque muitas pessoas precisam dessa mensagem. Eu queria começar dizendo o seguinte: até a pessoa mais forte do mundo é frágil e cheia de vulnerabilidades. Num dia vive o extremo da felicidade e no outro pode estar afundado em dor e agonia. Mas o que fazer quando a vida, o mundo e tudo que existe parece não fazer o menor sentido? Recorrer, a quem recorrer quando a angústia invade a alma e a vontade de seguir adiante desaparece? Aos familiares, aos amigos? A fé pode ser um instrumento de ajuda, mas ela vale para todos os casos? Ou em determinadas situações, o motivo da aflição pode ser uma disfunção hormonal? E quando que a dor se intensifica e a saída parece ser um fim, a própria vida? Quando buscar apoio espiritual e quando o medicamento é um fator essencial? Onde encontrar apoio e como assumir para si mesmo que é hora de buscar um profissional? Com esse tema, com essa abordagem, eu queria começar perguntando a vocês, meninas, depressão é frescura? É vitimismo? Ou é algo sério que precisa ser tratado em laboratório, na igreja, na fé? O que vocês têm a dizer sobre a depressão? Começando aí pela ordem alfabética, Ana Paula. Fui pega pela ordem alfabética. Eu acho que é muito importante a gente começar entendendo que a depressão é uma doença. E quando a gente
trata, né, esse transtorno como ele realmente é, como uma doença, fica mais fácil uma abordagem adequada, tá? Então, a gente fala que o transtorno depressivo é um transtorno do humor, um transtorno do eixo do humor, né? A gente divide os transtornos psicológicos em eixos. Então, a gente tem o eixo de transtorno de ansiedade, transtornos psicóticos. A depressão está ali no eixo de transtorno de humor, por isso a mudança do humor. Ela vai muito além de uma simples tristeza, né? A tristeza é um sentimento que nós vivenciamos em vários momentos da nossa vida. Coitada da tristeza, ela é sempre colocada como uma emoção negativa, tá? A gente precisa também desmistificar esse negocinho de colocar emoção como positiva, emoção negativa. Emoções são emoções e todas são importantes. Ela vai muito além da tristeza, que é uma emoção. Então, a depressão é uma doença, inclusive com aspectos, né, neurológicos envolvidos. Então, tá, a depressão é uma doença, ela se desenvolve para que um quadro de depressão se instale. A gente precisa de pelo menos 3 fatores envolvidos, que é uma predisposição genética à depressão, então tem um fator físico, uma história de vida que pode, né, fazer com que essa pessoa vivencie situações difíceis, situações que a tornem vulnerável, e um gatilho, que é uma situação específica que vai fazer com que aquele, né, momento se torne ali um episódio depressivo para o indivíduo. Além disso, a depressão tem um aspecto neuroquímico, né? Então, é comprovado que existe um desequilíbrio aí na produção de serotonina, de noradrenalina. Então, a gente está falando de uma doença com aspectos físicos e psicológicos. Talvez o fato da sociedade ter um pouco de dificuldade para lidar com os aspectos emocionais e psicológicos, né? Eu brinco que a gente não tem muita habilidade para lidar com a pessoa que está triste. A gente gosta da pessoa que está feliz, animada, sorridente, né? A pessoa que está triste, a gente vai lá e fala para ela, não, levanta daí, que é isso, não fica assim não. Porque a gente não sabe lidar com a tristeza do outro. A gente mal sabe lidar com a própria tristeza, né? Então, como a depressão é uma doença que apresenta aí sintomas físicos e psicológicos, a gente não sabe muito bem como lidar com os sintomas psicológicos. E aí ela foi se tornando uma doença cheia de estigmas, né? Cheia de estereótipos. O tratamento, né, para a depressão, ele passou por diversos movimentos. Então, a gente teve no início tratamentos que hoje já não são considerados adequados, como acontece, né, no percurso da ciência. Então, toda essa visão da sociedade para esse transtorno se tornou muito estigmatizada. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade enquanto sociedade. Olhar para a dor do outro com empatia, olhar para a dor do outro com cuidado, tirar a dor do outro da categoria de mimimi, de fraqueza, né, de falta do que fazer, e entender que aquela doença dói tanto quanto dói uma dor física. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Obrigado, Ana Paula. Érica? A Ana explicou muito bem a questão da depressão já como uma doença, né? O que eu tenho visto muito acontecer é que a mídia tem gerado bastante conteúdo pejorativo, bastante conteúdo depressivo. E, por outro lado, também, muitas pessoas não levam a psicologia do sofrimento a sério. Acreditam que a pessoa está fazendo corpo mole, está fazendo charme, está fazendo mimimi, está chamando atenção. É claro que a pessoa pode ficar triste, pode ficar perdida, sem saber o que fazer. É natural. Mas se isso é uma frequência alta, se ocorre muitas vezes, pode até, no meu entendimento, ter começado como uma tentativa de chamar a atenção, mas acabou levando a um estágio mais avançado, a um estágio mais forte aí, que realmente requer uma atenção. Quando a gente não tem a formação em psicologia ou em psiquiatria, seja a psicologia tradicional ou a psicologia positiva, que seja, se a gente não tem esse entendimento, o que a gente pode fazer para ajudar a essas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, né? Eu entendo que a melhor forma de ajudar essas pessoas é com a atenção,
é com a nossa escuta ativa, é com o nosso olhar com empatia, como a Ana falou muito bem, é com amor no coração, com o querer realmente entender o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está passando, sem julgamento, porque a gente pode muitas vezes falar assim, mas é bobagem, isso que a pessoa está sofrendo aí, está sofrendo à toa, isso já passou. Para cada um tem uma dose, para cada um tem uma medida. E claro que essa dose é que vai dizer o quanto essa pessoa precisa ou não de uma ajuda. Então, o que eu sei é que tudo tem um fim, Vanderlei. Eu entendo assim, que a gente deve ter um olhar para o fim do problema, para o fim daquele desafio. E ajudar essa pessoa a encontrar essas possibilidades também, encontrar oportunidades ali, porque se tudo tem um lado de sofrimento, de dor, de problema, por outro lado, também tem uma oportunidade, tem um aprendizado, tem um desenvolvimento. Então, o que a gente pode fazer pelas pessoas que a gente quer bem é motivar para que ela encontre também essas saídas, encontre também essas possibilidades. Então, eu penso que a melhor forma da gente contribuir é dando atenção. Se a gente percebe que tem pessoas ao nosso redor com características de depressão, consumindo ou não medicamentos, consumindo ou não drogas, o uso de bebida alcoólica tem aumentado demais, principalmente agora com a pandemia. Então, olhar com atenção para essas pessoas e antes de dar a opinião, que muitos de nós temos uma coceirinha aí para dar opinião, para julgar, para apontar, né, o caminho para outra pessoa, não fazer isso. Apenas atenção, humildade, empatia, o não julgamento, né? Pode ser difícil a gente não opinar, não direcionar, mas quantas vezes a gente mesmo recebeu uma opinião e a gente não seguiu, ou se seguiu, deu ruim, né? Então, lembra disso, evita direcionar para um caminho que pode não ser o melhor para aquela pessoa naquele momento, ela pode sim precisar de uma ajuda profissional, e com muito amor, com muita gratidão, com muito perdão e paciência, e até mesmo um toque de humor, ajudar essa pessoa a encontrar as possibilidades para ela. Eu penso que esse seria o melhor caminho quando a gente tem alguém ao nosso redor e a gente não tem ferramentas, habilidades, competência profissional para poder atuar fortemente. Bacana, Érica, obrigado. Ô, Ana, você falou uma coisa interessante, que existe a depressão pelo fator genético. Ou seja, uma pessoa que teve a sua mãe, a sua avó, o seu pai, em que teve depressão, geneticamente ele tem aí um indício de também, tem uma porcentagem que eu não sei exatamente, talvez 40%, eu acho que eu li alguma coisa, mas você pode me corrigir, o percentual de que uma pessoa pode desenvolver depressão pelo meio genético e como evitar o desencadeamento dessa depressão se ela se dá por um fator genético. Ok. Existe, né, como eu falei, 3 componentes principais que se relacionam aí para o desenvolvimento de um quadro depressivo. Não existe, né, um estudo conclusivo sobre a porcentagem, né, do quanto o fator hereditariedade, né, o fator genético, vai ser determinante. Mas o que a gente sabe é que pessoas, né, com essa carga genética, com uma herança para o transtorno depressivo, têm uma maior propensão. Significa que elas vão desenvolver um quadro de depressão? Não exatamente. Além desse fator genético, a gente precisa que os outros fatores também estejam presentes. História de vida,
né? E alguma situação que funcione ali como gatilho. Então, como que se deu a história de vida dessa pessoa, né? Como que essa pessoa foi acolhida? Como era o relacionamento familiar? Como foram as primeiras experiências da infância, da adolescência? Como que essa pessoa estabeleceu as relações e como que ela foi recebida ou rejeitada? E, além disso, Vanderlei, eu não posso deixar de falar sobre a nossa sociedade enquanto produtora de condições que favorece o estabelecimento de doenças mentais. Porque, né, quando a gente fala assim de depressão e suicídio e o que é necessário para uma pessoa sair da depressão ou para ela não, né, pensar ou cometer ou ter uma tentativa de suicídio, a gente não pode negligenciar que fatores sociais e socioeconômicos influenciam muito nisso. É muito mais fácil para uma pessoa em situação de vulnerabilidade desenvolver um quadro depressivo, né, do que uma pessoa que não está passando por aqueles problemas. É muito difícil que eu não vá ficar extremamente triste, preocupado, estressado, ansioso se eu estou desempregado. Se no final do mês as minhas contas vencem, eu não tenho como pagar. Se eu não tenho como trazer alimentos para minha família. Se o meu filho está doente, eu não tenho plano de saúde e não tenho hospital para atendê-lo. Então, assim, a maneira, as condições, né, o suporte que a sociedade, que o Estado nos oferece, também é uma condição pré-determinante, né, que vai influenciar na qualidade de vida e no ambiente, né, na história de vida desse indivíduo. Então, a gente precisa pensar que todas essas variáveis vão estar se relacionando para alguém vir a desenvolver, né, um quadro de um transtorno mental, ansiedade, depressão, mas como é que a gente está falando da depressão? Para essa pessoa desenvolver depressão. E é, inclusive, também um dos fatores que pode prejudicar ou atrasar uma melhora, né, que podem comprometer o tratamento. Então, você me perguntou assim, como que a gente pode, né, evitar? O que a gente pode fazer para evitar? Uma vez que a pessoa identifica, né, que além dessa tristeza que ela está sentindo, outros sentimentos acompanham, a desesperança, né, o desânimo, o desinteresse por tudo que era interessante. Os meus pacientes geralmente descrevem que é como se a vida ficasse cinza. É como se tudo ficasse cinza, né? Eu costumo identificar os padrões de pensamento, né? Há padrões de pensamento muito negativos, muito desesperançosos em relação a si mesmo, ao futuro, às outras pessoas. Então, uma vez que a pessoa percebe que meio que a vida dela está perdendo sentido, aquele sentimento de desânimo e tristeza está recorrente, está persistente, é o momento de pedir ajuda, né? E talvez essa depressão, também é importante falar, ela não vai se manifestar do jeito clássico. Então, nós temos essa depressão que ela é incapacitante. A depressão hoje é a doença que mais incapacita pessoas para o trabalho. Eu costumo brincar nas aulas com meus alunos assim, você acorda com uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor na perna, você toma um analgésico e vai trabalhar. Você acorda com depressão, você não levanta da cama, você não vai trabalhar, né? Essa é a depressão clássica, que incapacita, né? A doença que mais incapacita pessoas para o trabalho hoje. Mas nós temos uma outra depressão, que não é a clássica, que é aquela depressão que por fora a pessoa está ali te dando um sorrisinho amarelo, tudo bem? Tudo bem, mas ela não está bem. Né? Ela vai mudando o comportamento dela. E aí é um olhar mais atento de quem está próximo que vai perceber essas nuances, essas pequenas mudanças de comportamento. E por isso a gente precisa ter o tempo de olhar para o outro, né? Que é uma coisa que a gente não tem tido mais, esse tempo de prestar atenção no outro, de perceber as mudanças que o outro tá apresentando, que o outro pode estar sentindo. Então, como ajudar? À medida que eu percebo, né, que a doença está se instalando, né, que esse quadro depressivo está se instalando, é buscar ajuda especializada. É a gente entender que nós temos vários pilares, né? No início da sua fala, você até citou, por exemplo, a espiritualidade, a religiosidade. Eu chamo isso de pilares. Nós temos vários pilares que vão ser importantes no tratamento da depressão.
Mas um único pilar não sustenta a casa. A gente precisa de vários pilares para sustentar um prédio. Então, é buscar, num primeiro momento, ajuda especializada. É passar por cima desses preconceitos que a Érica colocou, né, desse medo do profissional da saúde mental e realmente buscar ajuda. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Muito bem colocado, muito bem colocado. Acho que fica mais esclarecedor. Érica, você é Master Coach e, assim, a Ana Paula colocou uma coisa muito interessante sobre o modelo de mundo que a gente está vivendo, né? O status social, o status quo da sociedade, o poder de consumo, que quem não tem poder, então ele é incapaz, ele é inferior, ele é colocado como uma pessoa menor do que aquela que pode. E a gente tem hoje na mídia uma enxurrada de propaganda. Olha, você quer ser feliz? Compre isso. Você quer alcançar teu sonho? Passe isso, use esse produto. Então, nesse emaranhado todo de propaganda, de sistema, você como Master Coach, você recomenda só quando a pessoa deve estar, em que momento ela deve buscar essa ajuda, por exemplo, de um coach, e o coach, ele substitui o profissional da saúde, o psicólogo, o psiquiatra? Como é que você, como coach, trabalha isso com os teus clientes? Tá, muito boa a sua pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas têm essa dúvida hoje. Se o coach, ele substitui o psiquiatra ou o psicólogo, ou mesmo o consultor, um mentor. E não, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua área para ser trabalhada. O coach, ele trabalha e funciona muito bem em parceria com psicólogos e até mesmo com psiquiatras, a depender de como está o cliente, né? No caso, para o coach, o coach, no caso, para o psiquiatra, para a terapia, o paciente, né? Então, a depender de como está a pessoa, podemos trabalhar em todas essas frentes simultaneamente e com muita transparência entre os profissionais, com muito profissionalismo, obviamente, né? É preciso que sejam bons profissionais atendendo aquela pessoa, porque estamos trabalhando com a mente humana. É o que nós temos de mais precioso. Nós mesmos decidimos a nossa vida, decidimos os nossos caminhos, e se vem um profissional aqui e faz uma bagunça, como que a gente vai consertar isso tudo depois? Né? Então, a ideia aqui é que haja sempre um cuidado muito, assim, com lupa, para a escolha do profissional que vai atender a essa pessoa que está precisando de uma ajuda para sair de uma depressão, né? Então, esse seria o caso de sair de uma depressão. Inclusive, o coaching, o processo de coaching, ele funciona com pessoas que estão aptas a se desenvolver, que estão aptas e dispostas a se conhecer mais no momento presente e a evoluir, a crescer, se desenvolver, seguir em frente. E muitas vezes a pessoa, ela não está neste momento. Ela ainda precisa dar um passo atrás e sarar, né, cuidar de algumas áreas da vida dela. Aí é o caso do psicólogo, do psiquiatra, para fazer essa cura nessa pessoa, para que ela esteja funcional e siga em frente e se desenvolva. Agora, com pessoas que não estão em estado de depressão, para todas as pessoas, para todos nós, há alternativas que são saudáveis, para que a gente possa encontrar motivos para viver, né? Então, além de buscar pelos motivos para não tirar a vida, para não ficar só trancado dentro do quarto, para não querer conversa com ninguém, vamos olhar o outro lado. Quais são os motivos para que a gente queira viver, né? Para que a gente entenda que a vida vale a pena. E essas questões, elas foram levantadas inicialmente por Martin Seligman, por Dr. Martin Seligman. Ele, da psicologia também, da psicologia tradicional, trabalhava com pessoas deprimidas, com pessoas suicidas, até que chegou um momento que ele quis entender como motivar essas pessoas a seguir em frente, em vez de ficar ali cavando quais são os motivos por ela estar naquela situação.
Então, vamos levar um passo à frente. Quais são os motivos que você tem para viver? Por que a sua vida vale a pena? E muitas vezes, mesmo não estando em depressão, muitos de nós não têm essa resposta. Fala, não sei, estou vivendo por viver, estou deixando a vida levar, estou seguindo, eu vou trabalhar para pagar as contas e, no fundo, não tenho essa resposta. Então, o que eu posso contribuir aqui é procure por essa resposta. Por que a vida vale a pena? Por que você está nessa existência? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu motivo? Né? O que você tem para contribuir com outras pessoas? E quanto que você tem aí para evoluir consigo mesmo? E como que a gente faz isso? A gente faz primeiro evitando o conteúdo tóxico, os relacionamentos tóxicos, né? Eu comento bastante que tem muita informação ruim na mídia, mas eu já não sei mais quantos anos que eu, meu marido e minha família não temos TV aberta em casa. Não tenho TV. E quando as pessoas falam assim, mas Érica, você não tem TV? Você vive em outro planeta? Eu falo assim, não, eu tô aqui, tô bem, tô sabendo de tudo que acontece, não tô? Só que eu não vejo a TV. Se você me perguntar qual é o nome da novela que está passando nesse momento e valeu 1 milhão, eu perdi esse 1 milhão, porque eu não sei o nome da novela, porque eu não tenho TV. E por que essa escolha? Porque isso me faz bem, né? Então, não preciso estar num estado depressivo para falar assim, deixa eu agora eliminar tudo. Assim como a pessoa que se vê acima do peso, demais acima do peso, falar, é a hora de fechar a boca. Não precisa chegar lá para que isso aconteça, né? Isso pode acontecer agora mesmo. Elimina o que não faz bem, relacionamento que não faz bem. Tem relacionamento que também não ajuda em nada, né? Então, vamos buscar por pessoas positivas, pessoas que nos mostrem alternativas. Não tenho como pagar uma conta, o que eu faço agora? De repente, a pessoa, com algumas perguntas, com alguns cases, nos dá insights, nos dá ideias para que a gente encontre possibilidades, né? Não tem essas pessoas nesse momento, já não vejo TV, ok, o que mais pode ser feito? Ver um filme de forma proposital, um filme que vai te trazer motivação, que você vai ver que com outras pessoas aquilo aconteceu e foi real, como muitos filmes que retratam a realidade, como aquele do Will Smith, que eu gosto bastante, é A Procura da Felicidade, né? Ele estava lá também numa situação terrível, terrível, uma situação de desespero, de fundo de poço, de vontade de ficar trancado num banheiro de metrô, esperando que alguma coisa mude lá fora. Mas a situação não muda lá fora, então é cada um de nós mesmo que tem que ir atrás e resolver. Então tem filmes, tem livros, tem N situações, tem amigos que você pode ter que já passaram por situações parecidas e você pode pedir uma opinião, né? O que a pessoa fez para sair daquela situação? Então, aí você está solicitando uma ajuda, né? E não está recebendo um palpite, é diferente. E como a Ana pontuou muito bem, procurar por um profissional adequado para o seu momento, seja terapeuta, seja um psiquiatra, seja um endocrinologista, de repente é esse o profissional que você precisa, seja um consultor, um coach, enfim, você vai procurar pelo profissional que vai te dar aquele apoio, aquele suporte no momento. Isso é importante também. Bacana, muito bom, muito bom. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. O processo de depressão, ele tem um tempo de durabilidade ou ele pode ser a vida inteira, por exemplo? A pessoa pode conviver com isso a vida inteira sem buscar ajuda e viver sempre naquele sentimento de culpa, de cobrança, de depreciação de si mesmo, de inferioridade, esses complexos?
ou em algum momento ela pode por si só sair desse processo? Interessante. Bom, vamos lá. A gente não fala em um período, né? A depressão vai durar tanto tempo. Não, a gente até estabelece um tempo para avaliar que o indivíduo iniciou um quadro depressivo, né? E a gente entende a depressão como uma doença crônica. Então, isso significa que, muito provavelmente, né, a pessoa que não se trata, ela pode ter uma remissão dos sintomas. Então, eu desenvolvi uma depressão, não me tratei, mas com algumas estratégias eu fiquei bem, né? Aí eu fiquei bem 6 meses, 1 ano, de repente eu comecei a sentir tudo novamente. Aí é quando nós dizemos que houve uma remissão de sintomas, tá? Mas a doença continuava ali. E aí a gente vai precisar, então, fazer um tratamento mais focado, né, direcionado, às vezes com a terapia e a medicação, às vezes só a terapia, às vezes só a medicação, para auxiliar aquela pessoa para que ela tenha aí um melhor enfrentamento, né, desses sintomas, dessas situações que ela está vivenciando e que estão sendo dolorosas. A depressão não se manifesta em todo mundo da mesma forma. Então, às vezes, algumas pessoas vão descrever alguns sintomas, outras vão descrever outros, tá? Então, há uma variabilidade aí quanto aos sintomas. Então, a gente não fala num tempo de duração. E existem casos, tá, em que as pessoas não procuraram um tratamento e superaram a depressão, mas são casos em que essas pessoas tiveram um suporte muito adequado. Então, tiveram uma família acolhedora, tiveram amigos que estabeleceram ali um suporte social adequado, e que essas pessoas puderam também se envolver com atividades que são terapêuticas. Eu brinco assim, muita coisa é terapêutica, embora não seja terapia. Tomar um chá, um café com os amigos e conversar, uma cervejinha, um chopp é extremamente terapêutico. Aquele momento que a gente, né, desabafa e fica bem. Ir na missa, no culto, né, tomar um passe, tomar hóstia, enfim, tudo isso é terapêutico também. Ter uma vivência da espiritualidade é terapêutico. Estar com a família, com as pessoas que se amam é terapêutico. Praticar atividade física é terapêutico. Dormir bem é terapêutico. Ver sua série, ler livros, tudo isso é terapêutico. Porque te faz bem. E não existe uma receitinha. Você falou uma coisa interessante, a gente está vivendo a era das receitas, né? No ano passado teve uma febre aí do acorde antes das 5 da manhã, faça não sei quantas mil coisas. Eu tentei fazer isso, foi extremamente estressante para mim, porque eu gosto de dormir. Para mim, dormir é terapêutico, não acordar cedo. Então, é muito importante que cada um saiba o que lhe faz bem. Pode ser que o seu amigo fez uma coisa e ficou ótimo e não vai funcionar para você porque aquilo não faz sentido para você, né? A gente precisa se aproximar de coisas que nos façam sentido. É isso que torna a nossa vida valorosa. O que dá sentido à nossa vida? É quando a gente percebe que a gente se permite, no meio dessa loucura de trabalho, de estudos, tudo que a gente faz, a gente se permite estar em contato com as coisas que fazem sentido para nós, com as pessoas que dão sentido à nossa vida. Às vezes nós estamos fazendo tudo que a sociedade diz que nós temos que fazer, preenchendo a formulazinha ali de como ser, né, uma boa pessoa, um bom cidadão, e nós não estamos felizes, porque aquilo não faz sentido para nós. Então, a gente precisa construir uma vida com valor, uma vida com significado, uma vida que, quando eu estiver próximo de partir, eu me pergunte, qual foi o valor da minha vida? Eu estou deixando o quê? Né? Que marca que eu deixei nas pessoas? E a gente só constrói isso estando próximos, né, do que dá sentido à nossa vida. A gente só constrói isso à medida que a gente se permite estar em consonância, né? Estar ali vivendo uma vida que nos faz sentido, uma vida que enche os nossos olhos de brilho, né? Se de repente teu olho parou de brilhar em relação a tudo que está ao teu redor, é aquele momento de se perguntar
Por que eu estou gastando tanta energia, investindo tanta energia vital em algo que não faz nem meu olho brilhar? Qual o sentido de tudo isso? Então, não é sempre que a gente vai precisar do tratamento, mas eu sempre coloco o tratamento ali como primeira opção para que as pessoas saibam que elas podem recorrer a essa ferramenta. Elas não precisam ter medo. O psicólogo, o psiquiatra não é um monstro, um bicho de 7 cabeças. Eu brinco assim, se você está infartando, você vai pedir, pelo amor de Deus, um cardiologista. Porque você quer colocar o teu coração nas melhores mãos. Por que não fazer isso com as tuas emoções? Por que não fazer isso com o que você tem de mais íntimo? Por que não colocar nas mãos de uma pessoa preparada? A gente precisa superar esse medo, né? Falar é libertador. Falar cura, né? Várias vezes eu escutei assim, tem uma frase que eu falo que é o que faz brilhar os meus olhos. Quando eu escuto alguém dizer, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Aquilo assim, parece que eu vou explodir por dentro. Porque eu sei que essa pessoa vai se permitir uma coisa que ela nunca se permitiu na vida. E ela vai se livrar dessa dor. Porque uma dor compartilhada é uma dor diminuída, né? Assim como uma alegria compartilhada é uma alegria que aumenta. Então, eu sempre coloco o tratamento ali e insisto nisso para que as pessoas saibam que elas podem, que não tem nenhum problema precisar de ajuda e recorrer à ajuda. Mas eu sempre friso que não se distancie do que é terapêutico na sua vida, não se distancie do que faz sentido, né? O que faz sentido é jogar bola na rua, o que faz sentido é jogar conversa fora, o que faz sentido é fazer almoço com todo mundo junto. Então é isso, né? A gente fica pensando que o que dá sentido à vida é ter um iate e velejar, as grandes festas, as roupas caras. Não é bem isso. A gente precisa descobrir e se permitir estar próximo do que nos dá sentido. Bacana, nossa, muito esclarecedor, muito bom, muito bom, muito bom. Tá servindo para mim também. Isso é legal, a gente Para bate todos papo. nós. Você fala muito de poder, como é libertador quando alguém diz, né? Quando alguém põe para fora aquela dor. E uma coisa que aqui nessa conversa também está ficando claro é que, na verdade, tudo isso é uma busca por sentido. Você deixa muito claro quando você fala da busca por sentido da vida, o que é que faz sentido na vida. Se nessa busca por sentido, às vezes a pessoa se perde por não entender o sentido e acaba sendo colocada num sistema, num processo de depressão, então, nós poderíamos considerar que essas pessoas, que nós todos, na verdade, deveríamos buscar ajuda antes de ter sintomas depressivos? Érica, eu acho que você poderia dizer um pouco sobre isso, porque viraria um método preventivo. Antes de se desencadear uma depressão, você já tem a busca do autoconhecimento, a busca de qual é a sua missão, do seu propósito. Você, uma vez entendendo o propósito de vida, você não iria para uma depressão porque você já sabe lidar com todos os conflitos, com os traumas. Então, seria bacana você falar um pouco sobre isso. Talvez o coach, por exemplo, seria um método preventivo a uma possível depressão. Seria o suprassumo, né? Se todas as pessoas procurassem pela felicidade, em vez de pensar num método preventivo da depressão, pensar na felicidade, por que não? Né? O mesmo que eu te falar, não pense no elefante rosa, claro, que já veio o elefante rosa na tua cabeça. Então, te falar, vamos trabalhar um método preventivo da depressão, aí você já pensa na pessoa triste, chateada. Então, vamos trabalhar a busca pela felicidade? Por que não? Aí seria bom demais. Eu acredito que a gente está caminhando nesse sentido. A psicologia positiva é muito recente, né? A psicologia tradicional já foi consolidada e tudo mais, mas a psicologia positiva é recente. O coaching é recente. Faz cerca de 20 anos que a SB Coaching trouxe o coaching para o Brasil. É uma profissão nova. E é uma profissão que ainda precisa ser consolidada, as pessoas precisam entender como extrair o melhor dessa profissão, assim como estão entendendo agora como extrair o melhor de um terapeuta. Como estávamos conversando antes de começar essa live, há alguns anos atrás, quem fazia terapia era louco, era considerado
maluco. Até se for procurar hoje seus avós e falar assim, tô indo no terapeuta, vai falar, mas você tá louca, menina? Você não precisa de terapia, né? Terapia é coisa de louco. Para os antigos ainda é. Então, são profissões que trabalham desenvolvimento humano ainda muito recentes. Então, vamos torcer para que o caminho seja esse, Vanderlei, das pessoas buscarem pela felicidade no ensino fundamental, né? Que tenha aula de coaching, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento lá na base, para quando a pessoa passar por um problema que ela está vendo como gigante, ela falar, agora é a hora de eu ligar para a Ana, né? Deixa eu pedir uma ajuda da minha terapeuta. Eu encontrei aqui uma frase, enquanto vocês estavam falando sobre essa parte do tema, que está em um dos livros da Flora Vitória. A Flora Vitória, ela é embaixadora da felicidade no Brasil. Ela é uma das 600 poucas mestres em felicidade que existem no mundo, formada pela Universidade da Pensilvânia. E tem uma frase aqui no capítulo 1 desse livro dela, de Ivan Turgenev, acho que é assim que fala o nome dele. Olha só que interessante. A felicidade é como a saúde. Se não sentes a falta dela, significa que ela existe. Então, se você tem saúde e tem felicidade, e eu também, e a gente está num estado de tristeza, ou até mesmo já da depressão, para tudo e procura. É só uma questão de procurar, de ter de tomar essa decisão, de falar, peraí, eu quero sair desse estado e eu quero sim ser feliz, eu quero sim ter bem-estar em todas as áreas. E fechando essa minha contribuição com relação a medicamentos, e pensando no lado preventivo, eu costumo tratar a pipoca como o meu Rivotril, né? Para mim, pipoca é Rivotril, né? Se eu tô triste, tô chateada, eu como pipoca que parece que tudo muda, né? E a minha mãe me ensinou a buscar por essas alternativas. Sempre que eu estava chateada ou num dia com a saúde mais debilitada, não estava muito bem, ela falava, Érica, passa um batom que tudo muda, né? Então ela me fazia passar um batom. Hoje eu faço meus filhos comerem pipoca, porque eu acredito muito na felicidade simples, nessa busca simples pela felicidade. Claro que eu não vou ser inocente aqui e falar, todo mundo que está doente, está depressivo, vai comer pipoca, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que acredito sim nos medicamentos, acredito sim na necessidade de uma busca por um profissional, uma busca verdadeira, né? Que essa doença, esse estado depressivo seja sim levado a sério, a começar pelos familiares, pelas pessoas próximas, mas acredito também na prevenção, como você me perguntou, né? E na busca pela felicidade por meios simples, que são acessíveis a todas as pessoas. Então, quem está aí me ouvindo nesse momento, se pergunta, o que te faz feliz? Né? Como para mim, pipoca me faz feliz. E para você? Contemplar a natureza, como essa receita do acordar às 5 da manhã, que eu acredito bastante, já vi resultados com muitas pessoas, acordar e ver o dia nascer, isso te faz feliz? Ok, né? Busque pelo que te faz feliz. E esse vai ser o melhor Rivotril que você vai encontrar, né? Enquanto está no estado preventivo, enquanto você quer a felicidade e você não está a ponto de precisar de uma ajuda externa. Bacana, bacana. Muito obrigado, Érica. Para mim é muito importante falar sobre esse tema hoje, poder levar essa mensagem para todo mundo que está assistindo, os que vão assistir depois que a live segue na página do Facebook, porque eu vou assumir hoje publicamente que eu passei por um processo de depressão. E eu só fui perceber que era uma depressão quando eu estava já há mais de 2 anos em depressão e eu não entendia que era depressão, mesmo lendo algumas coisas, eu não sabia que aquilo era uma depressão.
eu sempre fui um menino muito jovem, um jovem muito alegre, muito animado, fazia piada com tudo. Da família toda, eu era o cara que fazia comédia com todas as coisas. Então, achava graça em tudo. Só que, de repente, você é jogado por um sistema, como a gente disse, um sistema que, para você ser reconhecido, você precisa ter sucesso. E aí a gente não entende o que é sucesso e a gente acha que sucesso é ter uma boa profissão, é ter um bom cargo, é ter um bom carro, é ter uma boa casa. E nessa busca toda por tentar ter essas coisas, eu acabei montando empresa, onde eu fracassei, onde acumulou fracasso, montei outra empresa, fracassei, ou seja, fracassei em 9 tentativas de negócios. 9. Quando eu cheguei no 9º negócio, eu já estava em depressão. E mesmo tentando lutar contra tudo isso, eu montei um último negócio e fiquei ali naquele processo achando que parecia, a sensação que eu tinha é de que o mundo conspirava contra mim, que todo mundo conseguia, mas para mim eu não merecia, era uma sensação de não merecer, porque se eu tivesse, a minha família não tinha, então eu tinha que estar igualado com a minha família na situação em que eles vivem, ou com os amigos, que eu fiz os amigos na periferia, então alguma crença que me limitava sempre me condicionou a estar para baixo. Mesmo assim, eu fui escondendo isso da família, dos amigos. Hoje eu percebo que eu dava alguns sinais por esses amigos. Hoje, conversando com eles, eles falam, Vanderlei, um amigo outro dia até me pediu desculpa. Ele falou, olha, eu percebia isso, mas eu não sabia que era também. Mas você realmente tinha uns assuntos meio depreciativos da vida, que a vida não tinha sentido, de que o que adianta viver tanto se você vai morrer no final? Eu tinha essas conversas com alguns amigos, eu ficava tentando questionar a existência humana, e nesse questionamento eu não achava mais graça na vida. Então, aquele menino que ria de tudo, que fazia piada com tudo, de repente se vê questionando a vida e achando que tudo não tem mais graça. Até que isso foi se aprofundando na minha vida, e eu com o meu companheiro, há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, eu não conseguia falar para ele que era, porque eu também não sabia que era, mas eu tive um surto. Eu tive um surto há 3 anos atrás, exatamente, mais ou menos 3 anos atrás, numa véspera de uma viagem dele. Eu me sentia dependente dele, eu me sentia numa sensação de impotência, de que eu ficava dependente, de que era melhor morrer. Começou a vir os pensamentos de morrer, porque era melhor morrer do que ficar dando trabalho para outras pessoas, do que impedir a felicidade de outras pessoas. E nisso tudo, eu cheguei aí tive essa crise, e ela ia subindo para a cabeça, e eu não sabia o que era, porque eu não era uma dor física exatamente. Ela desencadeou uma dor para a cabeça, e a sensação que eu tinha era de um pânico, que eu ia enlouquecer. E aí eu falei, pelo amor de Deus, me socorre, me interna numa clínica, e eu não aguento mais. E aí ele me socorreu, eu tomei alguma medicação, mas o médico também não sabia, foi num pronto-socorro ali de emergência, e aquilo foi piorando, até que chegou o momento que eu olhei para mim e falei assim, a única saída é morrer. Só que aí, ao mesmo tempo que eu queria a morte, eu me sentia mais covarde porque eu não tinha coragem de executar a ação. E aí, então, eu como nasci no berço evangélico e sou um homem de muita fé apegado a Deus, e mesmo fazendo todas as minhas orações, não encontrava uma saída, eu falei, a única saída é para eu devolver aquilo tudo que ele já me ajudou, meu companheiro. Eu fui no banco, fiz um seguro de vida no nome dele, e a partir dali eu comecei a orar para Deus me matar. E aí, era um turbilhão de coisas na cabeça. Então eu pedia, eu não tinha coragem, eu não queria morrer, me matar, mas eu pedia a morte, porque assim ele receberia o seguro e ele poderia ter uma vida melhor que na minha concepção, ele merecia. Então, assim, é uma autocobrança muito grande, é uma culpa muito grande que a gente sente, uma sensação de inúmeros fracassos, que em determinado momento isso se acumula tudo de uma vez só, e você chega a esse nível. Aí, na ocasião, aí eu tive a percepção, eu falei, isso não é uma sensação simples. Passei numa psicóloga, quando cheguei na sala, quando ela perguntou o que está acontecendo para mim, eu não conseguia dizer. Eu comecei a chorar,
e ela foi muito generosa, ela deixou eu chorar o tanto que ela respeitou o meu tempo, e quando eu chorei, parece que saiu uma sensação muito pesada. E quando eu comecei a contar o que estava acontecendo, para mim foi um anjo na minha vida, por quê? Porque ela não me julgou, ela não me condenou, ela me compreendeu. E aí ela me indicou um livro para ler. E aí eu vou mostrar para todos aqui que estão assistindo esse livro do Augusto Cury, chamado Vendedor de Sonhos. Eu comecei a ler este livro e eu não tinha nem muito pique para ler, mas mesmo eu forcei a leitura, mas quando eu comecei a ler, eu comecei a me aprofundar na história e eu me pegava chorando e dando muita risada ao mesmo tempo. Isso é comum, doutora Ana Paula? E aí, como que a pessoa que está ao seu lado nesse momento percebe que você está com um pensamento suicida? Como que uma pessoa que está em volta de uma pessoa depressiva caminhando para um suicídio, um possível suicídio, como é que a pessoa tenta abordar isso? Porque falta conhecimento, falta técnica e às vezes a própria pessoa não sabe. E às vezes a própria pessoa não diz, ela não se sente confortável para dizer por conta do julgamento. Como é que as pessoas que estão em volta de uma pessoa depressiva, à beira de um suicídio, podem contribuir para evitar um mal maior? Vamos lá. Nossa, Vanderlei, me emocionei te ouvindo, porque eu imagino como foi para você passar por tudo isso e boa parte do caminho sozinho, né? É mais difícil ainda passar por isso sozinho. E é muito importante quando a gente diz, quando a gente verbaliza para os outros que a gente passou por isso, que a gente venceu isso. É importante que as pessoas tenham uma referência de que há uma solução, de que há um caminho, né? Eu compartilho disso, eu também já tive um episódio depressivo na vida, já tive síndrome do pânico, ninguém está ileso, né? Os transtornos mentais, eles não escolhem a pessoa, independente de classe social, cor, gênero, qualquer pessoa pode passar por isso. Então, assim, parabéns pela sua coragem de se expor, isso é muito importante. E aí, com todo mundo, acontece, né? Com a maioria das pessoas, acontece um processo parecido com o que aconteceu com você. Muitas vezes a pessoa não verbaliza, eu quero me matar. Ela diz isso de outras formas. Então, ela dá sinais. Então, ela pode dizer coisas como: ai, a minha vida não tem sentido. Ah, eu sou inútil, imprestável. Nada que eu tento dá certo. Olha, a vida dos meus pais seria muito melhor se eu não estivesse aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu nunca faço nada certo. Então, assim, esse tipo de verbalização é um sinal, né? Eu falo assim, é um sinalzinho amarelo para a gente ficar atento. Palavras, frases autodepreciativas, né? Quando a pessoa começa de repente a depreciar quem ela é, a história de vida dela. Quando, por exemplo, ela tinha vários sonhos e de repente esses sonhos não têm mais valor. Tudo que ela sonhava passa a ser algo sem importância para ela. Mudanças drásticas de humor e de comportamento. Pessoa que era muito feliz e de repente fica muito triste, retraída. A pessoa que era mais tímida, mais retraída, de repente fica agressiva. Tudo isso são sinais aos quais a gente deve estar atento, né? E claro, quando a pessoa verbaliza que ela tem vontade de morrer, que ela tem vontade de se matar. E é um mito na nossa sociedade essa história aqui. Quem diz, não faz. Na verdade, quem diz, né, já está tendo a coragem de dizer. Então, pode sim ter a coragem de fazer, né? O suicídio, muitas vezes, ele é visto pelas pessoas não como uma vontade de se livrar da vida, mas uma vontade, um desejo de se livrar da dor. E como ela não encontra outros mecanismos, como ela acha que ela não tem outra saída, outro caminho, ela passa a ver apenas esse caminho. Olha, o único jeito de me livrar dessa dor é se eu não existir mais, se eu não viver mais, né? E aí o que a gente vai precisar mostrar para essa pessoa é que existem vários outros caminhos.
Importante ressaltar aqui nesses minutos finais que nem toda pessoa que tem depressão vai evoluir para ideações suicidas e nem toda pessoa que comete o suicídio ou que tenta o suicídio necessariamente estava num quadro depressivo. A gente tem os quadros de suicídio, de tentativa de suicídio por conta, né, de um transtorno emocional, um transtorno psicológico, mas a gente também tem aqueles casos, né, dos suicídios por ocasião. Uma situação muito drástica, muito difícil acontece na vida de uma pessoa, ela não tem recursos para lidar com aquilo, ela não tem resiliência suficiente para lidar com aquilo, e a primeira coisa que passa na cabeça dela é isso e ela age por impulso. Então, esses casos não necessariamente estão associados a um transtorno depressivo. Percebi que o meu amigo, que o meu familiar, né, está verbalizando coisas assim, tem ideações suicidas, apoio. Escuta acolhedora, escuta sem julgamento, né? Esteja ao lado dessa pessoa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que eu falo para alguém que está triste? Não tem fórmula mágica. Acho que quando a gente está triste, o que a gente quer ouvir é, olha, eu percebi que você não está bem, eu estou aqui, você quer conversar comigo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É isso que a gente diz. E a pessoa nos conduz para o que ela precisa. Então, é isso que a gente pode fazer. Em casos mais graves, a gente, né, tem aí os órgãos especialistas, os CAPs, né, os pronto atendimento da cidade, os órgãos de saúde, né, que podem auxiliar em um caso mais grave. E por isso a importância, né, da gente cobrar políticas públicas voltadas à saúde mental, né, enquanto sociedade, uma excelente atitude que a gente pode ter é cobrar políticas públicas, né, que permitam que as pessoas tenham qualidade de vida e acesso a esses serviços. E é assim que a gente pode ajudar. Que terapia! Que sessão maravilhosa, né? Érica, vamos para as considerações finais, já porque eu sei que vocês têm outras reuniões agora. Vamos lá deixar aquela mensagem positiva agora, nesses minutos finais. Qual é a recomendação para as pessoas encontrarem o sentido da vida, Érica? Sempre encerrar de forma positiva é importante, até mesmo em uma conversa com essas pessoas que estão nessa situação, que você está percebendo que não está bem. Então, a gente sempre tem com o que contribuir, todos nós, independente da sua profissão atual. Ah, mas eu sou engenheiro, sou da área de exatas, não vou ter como ajudar o meu amigo que está deprimido. Tem, né? Tem. A gente nunca é tão pobre que não tem nada para contribuir e nem tão rico que não precise de mais nada, né? Isso vale para todos nós. Então, assim, procura lá no fundo do seu coração o que você tem para contribuir com a pessoa que está ao seu redor e que está precisando do seu olhar, que está precisando do seu ouvir, que está precisando do seu ombro, né? Como o Vanderlei falou, eu só precisava falar e chorar e já me senti melhor, né? Então, nada de opinião, nada de estatísticas, porque o suicídio, porque a depressão, porque isso, porque aquilo, nada disso. Só ouve, né? Dá atenção, mostra para a pessoa que vai passar, tudo isso vai passar, isso vai acabar, seja o que for, vai passar. E a pessoa tem possibilidades de buscar por melhorias enquanto ela não chega até um profissional para ajudá-la, né? Até mesmo que ela não chegue a precisar de um profissional para ajudá-la, né? Que esse seria o melhor momento. Então, o que eu posso dizer para todos nós, estando tristes, deprimidos ou felizes, sorria, né? Não custa nada dar um sorriso. Dá um sorriso para você mesmo no espelho. Quando foi a última vez que você fez isso? Né? Que você olhou para o espelho sem procurar uma imperfeição. Deixa eu ver aqui como que eu tô. Não. Olha no espelho e sorri para você. Vê quanta coisa que você tem de bom, quanto que você já experimentou até aqui. Quantos os desafios. O que você está passando agora é o primeiro? Pode ser o maior, pode parecer o maior, mas será que é?
Será que você não consegue ver alternativas aí, possibilidades com o seu aprendizado para passar por isso tudo, para buscar por ajuda, né? Então, sorri e segue em frente, que é o melhor remédio para todos nós, independente da situação. Obrigado, Érica, muito obrigado. Ana Paula, suas considerações finais, microfone. Não, eu queria só mesmo agradecer, né? Que delícia! Esse foi meu momento terapêutico de hoje, nesse bate-papo. Fiquei muito feliz de poder participar. E de repente tem alguém aí nos assistindo, né? Que está ouvindo tudo isso com tanta desesperança, com tanta dor no coração, com tanto medo. A gente às vezes está vivendo, né, um dia escuro, uma noite escura, mas no dia seguinte lá vem o sol, né? No dia seguinte tudo clareia, tudo melhora. Então que a gente não perca aí a fé, a esperança, né, de que dias melhores podem acontecer. E talvez a gente nunca aprendeu também a pedir ajuda. Que a gente peça ajuda, né? Eu sei que aqui vão ter vários comentários embaixo, então se alguém precisar dos contatos, peça. Eu deixo meus contatos, né? Busque pessoas que estejam abertas a te acolher, a te ajudar. É o melhor caminho sempre. E mais uma vez agradecer. Fiquei muito feliz mesmo de participar aqui. Desejo uma boa noite, uma boa vida, com muito significado para todo mundo. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Érica. E eu queria finalizar agradecendo imensamente a participação de vocês, todos que participaram aqui dando essa audiência, e dizer o seguinte: se eu passei por tudo isso e superei, não é impossível para ninguém. Porque antes, quando eu entrei, o que me levou para a depressão foi imaginar que sucesso era ter carro, casa, chácara, fazenda, dinheiro. Hoje, eu consigo, lendo o livro do Augusto Cury e uma série de outras terapias alternativas, eu aprendi uma coisa. O Augusto Cury diz assim, que os nossos fantasmas estão lá. Nós não podemos exterminá-los. O trauma que a gente viveu, você não extermina ele existiu. Então, você não vai exterminar o trauma ou a frustração que você teve. Você não vai exterminar o seu fantasma. Mas você pode domesticá-lo, aprender a lidar e tirar dele o melhor para enxergar a beleza da vida numa flor, no sol que nasce, na lua, na presença de um amigo que a vida lhe trouxe gratuitamente, na presença de uma igreja que você vai e ouve uma palavra, na presença de livros que você pode ler para buscar autoconhecimento e de pessoas maravilhosas que estudam para se dispor a ajudar a mudar a sua vida. Então, não se entregue. Busque ajuda e vamos seguir a vida porque ela vale a pena viver. Obrigado a todos e uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Gratidão a todos. Tchau, tchau.